Sobre o lado científico dessa história. A meditação da plena atenção tem sido, nos últimos 30 anos, a mais utilizada para pesquisas científicas, da relação mente-estados mentais com a meditação. Isso começou, realmente por aí, cerca de 30 anos atrás, que alguns ambientes que começaram a praticar a plena atenção, trazida por esses monges lá, esses mestres americanos, né, nos anos 60, 70, expandiu muito a meditação. Nesse mesmo tempo surgiu a meditação transcendental nos Estados Unidos também, teve uma expansão grande. E aí vem a curiosidade científica, né, de pesquisar isso. As pesquisas iniciais eram muito precárias, era difícil de fazer essas pesquisas, até que vieram aí as técnicas de ressonância magnética, né, que permitiu você ter realmente uma visão do cérebro em funcionamento. Porque até então as pesquisas eram muito na base de, depois que a pessoa morresse, aí abrir o cérebro da pessoa para ver o que tinha acontecido. Esse mesmo não era conclusivo, porque a relação causa e efeito era difícil de demonstrar. Com a ressonância magnética abriu um universo de pesquisas e teve vários começos. Eu vou contar foi o mais marcante, que foi um grupo de cientistas liderado por um sujeito chileno, mas um neurologista, um neurocientista americano nos Estados Unidos, ele se criou lá, chamado Francisco Varela. Morreu ano passado, o Varela. E esse camarada, junto com 4 outros cientistas, começaram a fazer essas pesquisas e concluíram que eles precisavam de alguns meditadores com muita experiência. Eles queriam grandes meditadores para poder comparar o cérebro, né, desses que praticavam muito e há muito tempo, né, com quem não pratica. A primeira ideia deles era fazer esse tipo de comparação. Quem pratica com quem não pratica. E ver que diferença que tem sensível no cérebro dessas pessoas, né? E aí, como não era fácil encontrar pessoas com muita experiência de meditação, eles foram atrás do Dalai Lama, que eles queriam que o Dalai Lama arranjasse aí uns monges com muita experiência para emprestar para eles aí, para ser cobaia das experiências, né? E o Dalai Lama designou lá alguns e se entusiasmou com a ideia, porque o Dalai Lama eles defende publicamente, né, a importância da meditação como um exercício de ciência, de medicina, de bem-estar, de felicidade, independente de qualquer conotação religiosa. Ele fala isso abertamente. E aí ele disse, olha, eu estou nessa, vamos formar um time aqui, tá, que possa trabalhar junto nessa história. Tá? Eu gostaria de pautar essas experiências para saber o seguinte: meditação altera o cérebro ou não? Tá? Quer dizer, a força da meditação provoca alterações no ponto físico, né, do cérebro ou não? Vamos colocar isso como um eixo dessa estrutura. Eles criaram uma instituição chama Mind and Life Institute. No nosso livreto aí que vocês receberam, tem lá a indicação do site deles. Quem quiser saber mais sobre isso, tem muita coisa publicada. Esse grupo começou não a fazer pesquisas, mas a incentivar pesquisas e acompanhar as pesquisas no mundo inteiro sobre isso, que tivesse a ver com a relação meditação e cérebro. E com isso eles expandiram um relacionamento com o mundo científico. Hoje, quando o Dalai faz, a cada 2 anos eles se reúnem, antigamente era lá na Índia, agora eles se reúnem nos Estados Unidos, e publicam um livro, inclusive, sobre os resultados das experiências que estão ocorrendo no mundo e o que está acontecendo. E lá é feita uma assembleia de cientistas. Do ano passado, tinha, sei lá, quase 1000 cientistas participando dessa discussão lá foi no MIT, lá nos Estados Unidos. E aí hoje você tem enormes experiências sobre isso. Esse programa do redução do estresse, que nós estamos promovendo aqui no Brasil, aqui em Brasília, ele está sendo muito usado para isso. Porque como é um programa que já tem 30 anos, e ele é o mesmo modelo no mundo inteiro, a gente tem que fazer o curso, todos os professores seguem a mesma orientação. Então há uma similaridade do programa, né, em vários lugares do mundo e repetição dele, né? Então virou um prato cheio para os cientistas, porque você tem uma coisa que é replicado várias vezes da mesma forma. Isso do ponto de vista de pesquisa é fundamental, né? Você tem uma mesma experiência repetida da mesma forma em várias épocas diferentes, em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então virou um centro de
Eu vou citar depois algumas delas sobre o programa de redução de estresse. Mas uma que foi mais interessante, e tem até uma palestrazinha no site nosso que vocês podem assistir, entre esses monges, tem dois que ficaram muito famosos, esses que foram, né, apontados pelo Dalai Lama. Um deles chama Mathieu Ricard, o outro chama monge Yongmingyu Rinpoche. Não importa se vocês guardarem os nomes, na nossa lista aí tem livros recomendados desses dois. E os dois escreveram um livro sobre felicidade. E eles têm o apelido de monge da felicidade. Tá? Eles ficaram com esse apelido. Vamos entender por que deram esse apelido. Nesses testes que os cientistas fizeram, com vários monges, inclusive esses dois, isso foi há 20 anos atrás, mais ou menos, eles perceberam que uma das características desses camaradas é que o cérebro deles, aqui o córtex pré-frontal, essa parte da frente aqui que a gente tem, tinha um deslocamento na energização deles, né? Quando eles estavam em estado meditativo ou em pensamento mais intenso, refletia deslocado, não era central, era deslocado para o lado esquerdo. Entendeu? Eles ficaram encafifados com isso, né? Por que a pessoa tem um deslocamento do córtex pré-frontal? A função do córtex pré-frontal no nosso cérebro, até onde é conhecido, né? Nunca se conhece tudo, é um gestor do nosso comportamento. Então, o nosso humor, né, até onde a gente refere, aquilo que eu acabei de contar, você vai eliminando as reações ou reduzindo as reações, é coordenado pelo córtex pré-frontal. Ele é uma espécie de gestor do nosso comportamento e do nosso humor. Ele segura a barra. Então, ele tem muito a ver com o nosso humor e com o nosso estado de felicidade, né? Aí os caras, será que esses caras têm um comportamento de muita felicidade, são caras, né, de bem com a vida? Aí puseram os caras num monte de testes psicológicos e viram que eles tinham uma curva assim em todos esses índices, né, que contatam, né, bem-estar das pessoas, a pontuação deles era extremamente elevada, entendeu? Daí que eles ficaram com o apelido de monge da felicidade. Tudo que, né, podia indicar felicidade, o deles era extremamente positivo. Eu convivi há pouco tempo com um deles, o Yong Rinpoche, esteve aqui o ano passado. Ele vem muito ao Brasil, ele tem uma entidade em São Paulo, e ele esteve aqui em Brasília. E é uma pessoa que assim, tem um sorriso no rosto que parece permanente. O cara está sempre de bem, o jeito dele falar, o relacionamento, você chega perto dele assim, você se sente bem-estar de chegar perto dele. O cara realmente transmite essa coisa de ser feliz, né? E aí, mas e daí, né? Será que tem realmente relação isso? É coincidência? Esses caras são muito felizes e essa coisa do córtex pré-frontal esquerdo tem alguma coisa a ver? A forma de saber, fácil, né? Pega gente mal-humorada, aí não precisou de Altibé, né? Não precisou de Dalai Lama nem nada, né? Um monte de gente aí candidato a participar desses testes. E aí selecionaram lá um bocado de gente que, pelos testes, eram mal-humorados, de mal com a vida, pessoas deprimidas, enfim, pessoas em mau estado, né? E não deu outro, tá? Um excesso de energização do córtex direito, tá? Do lado direito, essas pessoas, né? Então, comprovou aí já uma série de teses do papel do córtex pré-frontal no nosso humor e essa constatação de que isso se reflete, o comportamento humano se reflete na estrutura do cérebro e vice-versa, né? Falou, mas daí, será que isso muda? Né? Que foi o desafio que foi posto para esse grupo de que o cérebro é alterável, né? Isso se chama neuroplasticidade. Quer dizer, você pode mudar o cérebro. Isso confrontava, na época, com todas as teorias da neurociência. Os neurocientistas definitivamente não aceitavam a ideia de que o cérebro, depois da idade da adolescência, que pudesse haver alteração no cérebro físico. Toda a ideia era de que você cresce, até os 7 anos o cérebro está crescendo, depois dos 11 aos 18 ele vai se formatando nas suas funções básicas e depois disso não acontecia mais nada. O cérebro ia assim até a pessoa morrer. Só ia perdendo, né? Porque vai morrendo neurônios, você vai diminuindo. Daí a idade avançada você vai perdendo memória, vai perdendo capacidade mental. Porque o cérebro vai morrendo. Então essa era um dogma da neurociência, da morte do cérebro, morte programada do cérebro. E essas experiências
eu tinha o desafio. Será que nós conseguimos mudar o cérebro? Então vamos ver o que acontece com essas pessoas que estavam fortemente no córtex direito. O que acontece com elas se nós conseguimos mudar o humor dessas pessoas? Aí submeter essas pessoas a um programa de meditação, essa meditação da plena atenção, de 3 meses, intenso, tá? Com acompanhamento de psicólogos, de mestres de meditação, foi um negócio ali bem intenso. Depois de 3 meses foram fazer os mesmos exames laboratoriais com esses indivíduos. Né? E não deu outra, né? Essas pessoas deslocaram, tá, no cérebro, o processamento mental mudou. Tá? Não chegou a ser tão esquerda quanto dos monges, mas ficou bem centralizado, na média, né? Alguns foram, outros não, mas conseguiu um grande deslocamento. Isso mostrou que você pode, que era o objetivo da pesquisa, por esforço mental, né, alterar o teu cérebro. Essa mudança cerebral, essa convicção de que o cérebro é mutável, abriu um leque maior ainda de pesquisa sobre isso. Poxa, se pode mudar, então vamos ver todos que são os fatores que mudam o cérebro, né? Influência da alimentação, influência do clima, e aí vai. Um monte de yoga, exercícios físicos, né? Começaram a fazer um monte de pesquisa. Mas a meditação sempre esteve, principalmente essa da plena atenção, muito forte na presença dos resultados positivos, certo, dessa prática.